Boa noite a todos, uma alegria estar mais uma vez aqui na nossa casa, na Associação Espírita Leon Denis de Avaré, hoje, dia 7 de outubro de 2021, quinta-feira, precisamente 20 horas. E o tema de hoje é bastante extenso, eu vou precisar ser um pouco mais rápido. E nós vamos trazer hoje um livro de 1938, de Humberto de Campos, Chico Xavier, o tema Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, muito oportuno para o momento atual. E este livro, podemos até dizer que é uma profecia, porque ele se propõe a explicar a missão do Brasil no século XXI. O relato começa no ano de 1350, quando lá no céu de Assis, na Itália, terra de Francisco de Assis, foi visto uma esplendorosa caravana que tinha a presença do nosso Mestre Jesus Cristo. Os olhos do nosso misericordioso Mestre estavam lacrimejantes, porque lá do alto ele via o lamaçal escuro causado pelo orgulho da raça humana. Ele via também a flora seleta de espinhos, fruto da ambição e do egoísmo da humanidade. Ele via também os exércitos utilizando o seu nome em vão, o seu sagrado nome, nas sangrentas batalhas das cruzadas e ainda nos extermínios na fogueira da Inquisição, que chamavam de cristã. Decepcionado com o comportamento da humanidade, o mestre se dirige a Eliú, este que era o encarregado dos problemas sociais da terra. E o mestre assim se reporta a Eliú: o meu coração se enche de profunda amargura, vendo a incompreensão e o descaso para com as lições de paz e amor que eu deixei no meu Evangelho. Eliú, ou Eliel, como outros preferem me chamar, diante da triste situação, teve um insight e sugeriu ao mestre: Senhor, por que não visitamos outros continentes ainda menos conhecidos, onde os espíritos jovens e simples aguardam a semente de uma vida nova? Podereis instalar neles o pensamento cristão, dentro das suas doutrinas de amor e liberdade. O mestre sorriu largamente, adorou a ideia, se entusiasmou com a sugestão, e com a sua divina concordância, a caravana parte em direção ao continente das Américas, deixando no firmamento um rastro esplendoroso de uma luz cintilante. O doce Rabi, ao chegar nas Américas, com renovadas esperanças, emociona-se, contemplando as belezas do sublimado continente. E ele pergunta alegremente, outra vez a Eliú: Eliú, aonde fica aquele recanto do qual se enxerga no infinito estelar o símbolo da redenção humana? O símbolo da redenção humana é a cruz. Então, onde se enxerga o Cruzeiro do Sul, quis dizer ele. Isso só se enxerga no Brasil. Só o Brasil tem o ângulo de se enxergar o formato da cruz nas estrelas do Cruzeiro do Sul. Eliú então respondeu, Mestre, este lugar de doces encantos fica mais ao sul. E Jesus imediatamente pediu para que lá se dirigissem.
Ao chegarem aos céus da região onde seria hoje é o futuro Brasil naquela época, né? Jesus, maravilhado com as riquezas e as belezas do local, estende as mãos para o alto, se dirigindo a Deus. E assim ele falou: Pai, com a sua bênção, a partir deste momento, será transplantada de Israel a árvore do meu evangelho para essa terra maravilhosa e bendita. Aqui, Eliú, sobre a luz misericordiosa das estrelas da cruz da redenção, ficará localizado um novo coração do mundo. Ano de 1350. Nem descoberto estávamos. Jesus, com um sorriso angélico e empunhando em suas mãos liriais uma bandeira branca, brilhando tal qual um lábaro de luz, onde nela se via gravado em tinta dourado celestial as palavras Deus, Cristo e caridade. Aproxima-se com esse estandarte de um de seus mais elevados mensageiros e, entregando-lhe a bandeira bendita, lhe diz em tom paternal: Ismael, manda o meu coração que doravante tu sejas o zelador dos patrimônios imortais do continente da terra do Cruzeiro. Naquele momento, no ano de 1350, Jesus estava nomeando para sempre Ismael como tutor do nosso país. Que maravilha! Continuando, ele disse assim para Ismael: receba essa terra em teus braços, como eu já a recebi no meu coração, obedecendo às sagradas inspirações do nosso Divino Pai. Deus inspirou Jesus a tomar essa providência. Reúna, Ismael, as incansáveis falanges do infinito, que cooperam nos ideais sacrossantos da minha doutrina, e inicia desde já a construção da pátria do meu evangelho. E assim, Eliú, o tutor social do planeta Terra, Eliú, não Ismael, imediatamente começou a trabalhar no projeto Brasil Coração do Mundo. E para tanto, ele reencarnou no ano de 1394 como príncipe Henrique de Sagres, filho de D. João I. E a sua missão foi incentivar o pequeno povo português a ter um sentimento de amor à navegação e a busca pelo desconhecido e a vontade de descobrir novas terras, novos continentes. Já desencarnado alguns anos depois, no ano de 1460, Eliú passou a exercer forte influência em D. João II, a fundar em Portugal a Escola de Navegantes de Sagres. E o pequeno país Portugal passou a ser uma potência na navegação marítima daquela época. Com isso, em 1492, Cristóvão Colombo descobre a América, lá nas Bahamas. Em 1498, Vasco da Gama descobre o caminho das Índias. E em 1500, objetivo alcançado, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Bingo!
Aí teve a vinda dos missionários. Ismael, o espírito protetor do Brasil, convocou uma assembleia de seus devotados colaboradores, onde ele disse: alguns de vocês ficarão em Lisboa, impedindo os avanços da malfadada Inquisição, enquanto que a maioria de vocês vai envergar a batina dos missionários jesuítas. Quase todos naquela assembleia se ofereceram como voluntários. E alguns deles nós conhecemos. Eram os missionários José de Anchieta e Padre Manuel da Nobre. E depois veio a preocupação com a raça, a formação da raça do novo território, do novo país. O Mestre Jesus, vamos puxar lá atrás, o Mestre Jesus, ao anunciar as bem-aventuranças, já tinha no seu íntimo a formação de um povo herdeiro do reino de Deus. Ele já avisava isso. Primeiramente, aqui foram os índios, que eram mansos e simples de coração. Depois vieram os degredados, que eram revolucionários, criminosos, condenados, né? Mas que aqui chegavam sedentos de justiça. E mais tarde, vieram nossos irmãos que tanto sofreram, os escravos, como a expressão dos humildes e dos aflitos. Tudo se enquadrava. Pedro Alves Cabral, ao partir, após o descobrimento do Brasil, deixou na Bahia 20 portugueses degredados. E ali, eles condenados ao exílio foram formando suas famílias, dando início com os indígenas, ou com as indígenas, que eram todos homens, a formação do caboclo e do mameluco, que se tornou a segunda raça brasileira. O índio, depois o caboclo ou o mameluco. Num certo dia, Ismael, encontrando-se próximo a Jesus, toma a palavra e reclama, entristecido com o comércio de escravos. O Divino Mestre, envolvendo o seu mensageiro com seus raios de luz, explicou: Ismael, acerena o teu coração, cumprindo os seus sagrados deveres. Bem sabes que cada um é responsável pela ação que pratica e ninguém, mas ninguém, paga um castigo que não deve. Continuando, o Meigo Rabi disse: Ismael, no meu coração eu ouço súplicas sinceras e arrependidas de seres sofredores que se acumulam, se agrupam nas regiões mais profundas, mais inferiores do nosso umbral. Resgata esses irmãos, abriga-os no solo bendito do cruzeiro e alimenta-os com a minha doutrina. Ismael encontra próximo ao planeta Terra espíritos rebeldes e revoltados, desencarnações de soldados das cruzadas, de senhores feudais, padres, inquisidores, cobradores de impostos. E a eles, em assembleias, dirigiu-se comovido: irmãos, os vossos apelos e súplicas de misericórdia chegaram até o coração do nosso Divino Mestre. Chegou agora o vosso socorro. Irmãos, há um novo continente, onde Jesus está implantando o seu evangelho de amor. Essa pátria nova e generosa
será a terra da promissão para todos os infelizes. Jesus os convida, amigos, conclama a todos vocês para trabalhar na obra de Deus, nosso Senhor. Repentinamente, começam a sair das estradas escuras, das cavernas umbralinas, dos charcos, multidões extasiadas, exaustas, maltrapilhas, e foram avançando para as clareiras da luz, e em sincero sinal de agradecimento por esta divina oportunidade, eles queriam beijar a bandeira sacrossanta, empunhada por Ismael, onde estava escrito o quê? Deus, Cristo e caridade. Essa é a bandeira do Brasil no plano espiritual. Deus, Cristo e caridade. Esses espíritos que eram ricos em sabedoria e ciência, mas pobres em moral e em caridade, reencarnaram no Brasil, dando assim origem aos bandeirantes, os fazendeiros, os comerciantes, os mestres, os doutores e até os artistas, incorporando-se assim definitivamente à grande família brasileira. E a seguir vieram os bandeirantes. Decidido então a dar um novo impulso ao território escolhido como pátria do Evangelho, Ismael reuniu uma grande assembleia onde tinha, entre outros, Bartolomeu Bueno da Silva, ou Caramuru, e Fernão Dias Pais Leme, o caçador de esmeralda. E a eles disse: meus amigos, vós agora regressareis ao Planalto de Piratininga, de onde em caravanas adentrareis ao coração do cruzeiro, rasgando as densas florestas. E com essa contribuição, novas possibilidades de atividades aparecerão. E ainda, com a descoberta de imensas riquezas jazidas, surgirão colonizadores por todo o nosso amado país. E teve a vinda de D. João VI para o Brasil. Napoleão Bonaparte, imperador da França, invadiu Portugal. A família real, assustada e acuada, fugiu para o Brasil e trouxe toda a corte, toda a criadagem e também a guarda real. A instalação, então, do reino português em solo brasileiro no ano de 1808 trouxe incalculáveis benefícios ao nosso desenvolvimento econômico e cultural. Pois nós tivemos a abertura dos portos, a Academia da Marinha, o Conselho Militar, o Banco do Brasil, olha, 1800 e alguma coisa, a Escola de Medicina, a Escola de Belas Artes, a Biblioteca Real, a Imprensa Real e tantos outros benefícios tivemos com a invasão, de Napoleão a Portugal. Vieram para cá esses benefícios. Mas a seguir, com a queda de Napoleão, D. João VI foi obrigado a regressar e reassumir o trono português, deixando aqui na terra do Cruzeiro o seu filho, que se tornou depois D. Pedro I. E ele ficou como príncipe regente. E ao se despedir de seu filho, D. João VI disse para seu filho: Pedro, antes que o trono fique para alguém, que fique para ti.
já prevendo o que iria acontecer. Lá chegando, os parlamentares portugueses, não vendo Dom Pedro I, enviaram uma frota de 1.200 soldados, com a ordem terminante de repatriar Dom Pedro I. Mas a população reagiu, e um abaixo-assinado com 8.000 assinaturas chegou no dia 8 de janeiro de 1822 ao príncipe regente. E graças a uma intuição espiritual de alguns enviados de Ismael, ele se recorda das palavras de seu pai, de que ele ficasse com o trono em vez de um aventureiro. E ele se recordando, das palavras de seu pai, ele pronuncia a famosa frase: se for para o bem de todos e a felicidade geral da nação, diga ao povo, que aquelas 8.000 assinaturas, diga ao povo que eu fico. E esse é o dia famoso, o dia do fico. A população uniu-se ao exército para pressionar aquela tropa lusitana, os 1.200 soldados, para que elas retornassem para Portugal, mas sem o príncipe regente. Nessa época, em um conclave espiritual, realizado nos altos do céu do Colégio de Piratininga, sob a direção do bondoso Ismael, nosso tutor, o mensageiro dirigiu seu olhar a um de seus seguidores e assim falou: o nosso irmão, que foi martirizado na forca há alguns anos, pela grande causa da libertação na Inconfidência Mineira, doravante acompanhará Dom Pedro I, intuindo e auxiliando o seu coração para no momento certo dar o grito de liberdade. Tiradentes, intuindo Dom Pedro. Nos dias que se seguiram, Tiradentes em espírito acompanhou o príncipe até que um correio provincial leva ao regente novas imposições da corte de Lisboa. Mais aumento de impostos e redução do poder do príncipe. Inaceitável. E sem suspeitar de que ele naquele momento estava sendo intuído, ou seja, um dócil instrumento de um amoroso emissário de um plano espiritual, ali, naquela mesma margem que ele se encontrava do rio Ipiranga, ele deixa soltar um memorável grito: independência ou morte. E o Brasil estava definitivamente libertado de Portugal. O povo brasileiro, muito feliz, ainda reconhecia e agradecia o feito de Dom Pedro I, mas o povo não aceitava o fato dele ser português e ser herdeiro da coroa portuguesa, porque ao assumir futuramente a coroa, ele poderia unir novamente os dois países e o Brasil voltar a ser colônia. E no dia 7 de abril, sob influência e aconselhamento dos mensageiros de Ismael, Dom Pedro I abdicou ao trono para seu filho, Dom Pedro de Alcântara, que depois virou Dom Pedro II, que contava na época com apenas 5 anos de idade, mas ficou sob a tutela segura de José Bonifácio de Andrade, o patriarca da independência. E veio Dom Pedro II. Quando foi proclamada a independência, o Divino Mestre, chamando Longinos à sua presença, falou com imensa bondade: Longinos, entre as nações, escolhi e organizei o Brasil como o coração do mundo, cuja configuração física geográfica representa o coração do planeta Terra e deverá pulsar pela paz e pela solidariedade coletiva,
Você, Longino, se sente preparado para cumprir a grande missão na pátria do Evangelho? E responde Longino: Senhor, recebo com enorme alegria a vossa incumbência para trabalhar na terra generosa da árvore do teu Evangelho. E Jesus falou: então, Longinos, você será o segundo imperador do Brasil, até que a pátria amada atinja a maioridade. E assim, Longinos, cujo nome quer dizer no grego lança, longe, lança, e que foi o soldado que com uma lança perfurou Jesus na cruz, reencarnou no ano de 1825, filho de D. Pedro I e da princesa Leopoldina, para ser o grande e respeitado D. Pedro II, imperador do Brasil. Assistido por muitos espíritos do bem no plano espiritual e apoiado por Duque de Caxias, o grande e jovem imperador conseguiu trazer o progresso e a paz ao Brasil. A proclamação da República. Após a abolição dos escravos, crescia o idealismo republicano atendendo ao chamado do Divino Mestre. E o Mestre, lá do alto, diz assim: irmãos, a pátria do Evangelho atinge agora a sua maioridade coletiva. Profundas transições assinalarão a sua existência social e política. A proclamação da República Brasileira há de se fazer sem derramamento de sangue. Doravante, o Brasil político será entregue à sua vontade própria, sem interferências, para que sejam responsáveis por suas escolhas e recebam os méritos de sua evolução e progresso. E no dia 15 de novembro de 1889, o grande Marechal Deodoro da Fonseca proclama no Rio de Janeiro a República dos Estados Unidos do Brasil. E era de praxe naquela época se dar uma riqueza para o rei que era deposto e a família real, tudo. Mas D. Pedro II não quis. Ele pediu apenas que lhe fosse dado um travesseiro com terra do solo brasileiro, para que quando ele fosse para o descanso final, ele tivesse condições de repousar sua cabeça em solo brasileiro. Allan Kardec, em uma assembleia presidida por Jesus, foi destacado um de seus grandes discípulos para a tarefa de compilar, organizar e catalogar os ensinamentos revelados pelo Consolador. E foi assim que no dia 3/10/804, a cidade de Lyon, na França, nasceu Allan Kardec, o codificador. E depois veio Bezerra de Menezes no Brasil. Ismael, reunindo em um círculo, dirigiu-se a um de seus dedicados fiéis e disse assim: descerás ao alvo sagrado dos nossos objetivos e concentrarás seus esforços arregimentando todos os elementos dispersos a fim de podermos criar na amada pátria o nosso núcleo de atividades dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração da terra. Nesse glorioso momento, uma voz sublime do Cordeiro Divino entoou no alto, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. E assim, em Riacho do Sangue, no Ceará, nasceu Adolfo Bezerra de Menezes, no dia 29/8/1831. E veio a obra de Ismael no Brasil. No ano de 1860 surgiram as primeiras publicações no Brasil sobre as codificações kardecistas. Em 1869, o primeiro periódico, o Eco do Além Túmulo. Em 1876,
fundada a Sociedade de Estudos Espíritas, 1880, a fundação da Sociedade Espírita Fraternidade, 1883, o lançamento do periódico Reformador, 84, fundada a FEB, Federação Espírita Brasileira, que fez notáveis trabalhos. Nos dias de hoje, o Brasil está cheio de ideologias novas e cabe aos bons operários do Evangelho concentrar suas atividades no esclarecimento das almas e na educação dos espíritos. Todas as fórmulas políticas sociais da humanidade, por mais elevadas que pareçam, são perecíveis e são transitórias. A política sofrerá por muitos séculos as alternativas do direito da força e também da força do direito, até que possamos um dia atingir uma relativa perfeição social, uma convivência fraternal e um legítimo ideal cristão. E nos aproximando do encerramento, uma vez que todos ouviram a história, conhecedores agora que somos da grande verdade e cientes da nossa responsabilidade como brasileiros, sabedores deste nosso grandioso destino, eu concito, eu suplico, a que peçamos a Jesus que derrame seu sublime amor, orvalhando imunizantes divinos sobre os vermes dos nossos vícios e defeitos, nos saneando, para que nós possamos cumprir a nobre tarefa que temos daqui para frente. A terra inicialmente prometida por Deus foi Israel. A promessa atual é o Brasil. Mas tenhamos a ciência que a verdadeira terra prometida é aquela a qual nós vivenciaremos com o Evangelho de Jesus Cristo no nosso coração. Que hoje, como ontem e sempre, possamos receber sem distinção, no seio do nosso solo abençoado, a humanidade mundial, pacificada, e a todos abrigar e alimentar, física e espiritualmente, vivendo juntos como uma grande e harmoniosa família, a família cristã. E para que isso possamos realizar, que contemos sempre com as bênçãos de Deus, nosso amado Pai. Que assim seja. Muito obrigado.